Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou dar andamento à segunda parte do vídeo em que eu coloquei que no metrô não falta dinheiro e sim prioridade. Eu vou falar um pouco de alguns números aqui para dar embasamento aos próximos vídeos, né? O caminho desse dinheiro. Mas vou tomar como referência agora dezembro de 2020, pois o relatório integrado do metrô faz esse fechamento, né? O relatório do último período. Então, os valores que eu vou mencionar é até dezembro de 2020. Então, eu vou começar dizendo pelo caixa, né? Caixa, valor em banco, investimentos equivalentes a caixa. Naquele período, tinha cerca de 370 milhões de reais no metrô e pendentes de receber cerca de 3 milhões de reais de pessoal cedido, mais 160 milhões de reais referente a terceiros, cerca de 170 milhões de reais a receber do Estado. Enfim, são alguns dos valores que o metrô estava pendente de receber nesse período. Antes de eu me aprofundar em alguns outros valores, eu vou mencionar uma informação aqui que é importante para demonstrar o que pode estar acontecendo com alguns recursos. No relatório integrado do metrô, a empresa coloca que houve não está exatamente com esse termo, né, uma suspeita de possível desvio de recursos e informou a SP Trans e o próprio metrô fez a contratação de uma auditoria. Essa auditoria não teve andamento porque não houve informações dadas pela SP Trans. A SP Trans não apresentou os dados e documentos necessários, então a auditoria foi encerrada sem o seu trabalho. Ou seja, o metrô teve um gasto com a contratação de auditoria, mas não teve esse andamento, então a gente não tem detalhes do que pode estar acontecendo com esses recursos. Então é só mais uma informação, né, de que pode estar havendo algum tipo de desvio também, e isso é muito importante em relação às finanças da empresa. Agora, falando de alguns valores de impacto, a gente tem desde 2014 para frente, que na verdade desde antes, mas que dá para ver publicamente, né, que tem mais detalhes nas informações, é de 2014 para frente, em relação a contas a receber, que existe uma tabela de valores que empresas, né, que tem que pagar o metrô, e o vencimento é data X, aí passou tantos dias, tem certo risco, passou mais tantos dias, é outro risco, passou tantos meses, enfim, vai tendo uma classificação e que chega a ponto de ter mais de um ano sem receber aquele valor pendente e é colocado, classificado na contabilidade da empresa como grande risco, perda provável dos valores, né, e de não recebimento, enfim. Isso acontece todos os anos e é cerca de 300 milhões, ou próximo de 300 milhões de reais, todos os anos que são perdidos em relação a contas a receber, que o metrô leva calote mesmo, é calote. Nesse período todo, esse calote foi em torno de 2 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro e impacta grandemente nas finanças da empresa. Outra questão em relação a valores de impacto são os provisionamentos de ações com possibilidade grande, né, com grande probabilidade de perda na justiça, e então existe uma reserva, né, existe um orçamento já previsto para essas ações, para a perda dessas ações. Então são ações previdenciárias, tributárias, cíveis, trabalhistas, enfim. A grande questão existe os ad nutums, os comissionados, né, o alto escalão recebendo fortunas para fazer a gestão da empresa. E à medida que se aplica incorretamente a legislação, seja tributária, previdenciária, trabalhista, surgem essas ações. Algumas, inclusive, no âmbito civil, né, é de questão de processo de corrupção. Então, a gente, para parar para analisar, vê que a gestão da empresa compromete
as finanças da empresa. Porque se tivesse fazendo uma gestão correta, idônea, aplicando corretamente a legislação, evitaria-se muitos processos e não haveria uma grande perda em relação a isso. Em relação ao dado concreto, os números disso, a reserva que se tem para possíveis perdas de ações se dá em torno de 1,3 bilhões de reais. Ou seja, tem um dinheiro lá que está reservado por causa de má gestão da empresa. Então, a questão, mais uma vez, não é a falta de dinheiro, é para onde e como é gerido esse dinheiro. Se analisar 1,3 bilhão de reais para possíveis perdas de ações, mais cerca de 2 bilhões de reais de calote, que são de empresas terceiras, empresas, enfim, são cerca de 3,3 bilhões de reais que poderia estar na caixa do metrô, em caixa, fora os valores que já tem, que eu mencionei inicialmente no vídeo. Então, dinheiro é muito dinheiro que a empresa tem, mas a gestão está incorreta, o caminho do dinheiro não é a prioridade que deveria ser e acaba que a empresa tem essa situação financeira apresentada no relatório, mas que não é por culpa dos trabalhadores, não é porque os trabalhadores recebem acima do que deveria receber, muito pelo contrário, a gente perdeu muito nesse último período, é porque pessoas que recebem altos salários para gerir a empresa fazem má gestão e acabam tendo esses prejuízos ao invés de ter esse valor para investimento dentro da empresa. Bom, eu vou encerrar aqui, ficou longo novamente o vídeo e na parte seguinte eu vou falar mais sobre as empresas terceirizadas e os valores desses contratos e o que vem acontecendo. Falou, abraço.